Boa tarde, Morada Nova. Boa tarde a cada um dos ouvintes da Rádio Caiçara FM. Eu sou Cláudio Damasceno e esse é o programa Momento do Presidiário. Como todos os domingos, ficaremos com todos vocês até às 3h30 da tarde, onde estaremos levando lindos louvores, testemunho de transformação de vida e a palavra de Deus, que é o nosso alimento diário. De início eu vou te deixar com o louvor que é tema do programa e daqui a pouco eu retorno dando continuidade a essa programação. Tenha todos uma boa tarde e que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. E eu peço ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que envie os teus anjos em direção a cada residência onde estiver o rádio ligado ou através da internet. Nessa programação, eu peço a Deus que envie um anjo para abençoar, para curar, para guardar e proteger a você, ouvinte, e a todos os seus familiares. Fique com esse louvor bonito e em seguida eu retorno com essa programação. Eu recebi a sua carta, a saudade grande nem me fala. Eu te prometo que em breve eu vou aí pra te visitar. A gente tem orado por você e eu sabia que Deus ia responder. Domingo apresentei a sua foto, orando de joelhos fiz um voto pra você voltar pra gente, mas que fosse diferente. E olha só o que aconteceu. Meu Deus, que alegria, você se converteu. Filho, eu aprendi a usar a fé, e é por esse motivo que ainda estou de pé. Não desanima, vamos guerrear, pois em breve a gente conta o testemunho em cima do altar. Todo dia estou ungindo sua cama. Seu irmão mandou dizer que ainda te ama. Nós acreditamos em você. Tudo é possível ao que crer. Filho, nós estamos aqui te esperando. A família por você está orando. Sempre que puder, leia a Bíblia. Nela você vai achar saída para o que precisar. Estou de volta e esse é o programa Momento do Presidiário. Desde já eu quero deixar aqui um boa tarde e um alô aqui para o pastor Assis Rodrigues, o nosso pastor Assis Rodrigues, que passou aqui na cidade de Morada Nova. Que Deus abençoe grandiosamente a vida do Senhor, pastor, e de toda a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui um testemunho, em seguida eu dou continuidade a essa programação. Desde já eu quero deixar uma boa tarde a todos que nos acompanham através do rádio convencional, através do Facebook Cláudio Damasceno, através do Facebook da Rádio Caiçara FM e também através do Instagram Cláudio Damasceno. Também temos os programas gravados e no canal do YouTube Cláudio Damasceno. Se você quiser nos acompanhar, se você quiser nos dar uma ajuda se inscrevendo lá no canal para nos ajudar a que essa programação chegue aos 4 cantos do planeta Terra, se não assim dizer, que a internet vai longe, Então, se você puder nos ajudar, eu agradeço demais, compartilhando essa transmissão, se inscrevendo no canal. Eu deixo também uma boa tarde aqui para o meu amigo Josimar Pereira. Ele disse que o áudio está com problema, não sei qual é o áudio, deve ser do Facebook Cláudio Damasceno.
Deixa eu ver aqui no rádio. Meu nome é Jonathan Henrique. O rádio está normal, o rádio convencional. Eu nasci em Minas Deve Gerais, ser o Facebook. eu comecei muito cedo. Josimar. No submundo das drogas, do crime. Eu comecei Assista muito esse cedo testemunho. em meio à dor e ao sofrimento. Um dos motivos pelo qual eu era revoltado era justamente por conta disso. Porque às vezes o meu pai, por exemplo, ele deixava de pagar ou comprar algo essencial, né, para a família, para poder usufruir o vício. Então, dentro de casa era um inferno. Se tiver melhorado, eu até falava bastante isso, que era melhor estar na rua do que dentro de casa. Aonde ali eu fui convidado a usar droga, né? Da maconha eu passei para o cigarro, fiquei uns 2 anos viciado na maconha e no cigarro, fumava tanta maconha que a maconha não fazia mais efeito. Aí eu conheci outras amizades que tinha ali pela redondeza, porque, vamos dizer assim, mais barra pesada, porque além de eles serem envolvidos nas drogas, na maconha, no cigarro, também na cocaína, no álcool, eles também eram envolvidos com tráfico de drogas. Então, de maconha e cigarro, eu comecei a usar cocaína, comecei a usar também haxixe, lança-perfume, que em outros lugares é conhecido como o loló, em Minas, por exemplo, e me envolvendo a cada dia mais. Foi quando então, também por influência, olha, vai vender droga, porque ao mesmo tempo que você consegue ter dinheiro, você consegue se sustentar. Então eu comecei a vender droga, comecei a vender maconha, comecei a vender cocaína, comecei a vender também a pedra de crack. Não só eu me considerava um monstro, mas a minha família e as pessoas que me conheciam desde pequeno. As pessoas assim, tanto pessoas próximas como pessoas também distantes, mas que me conheciam. Até que eu encontrei um rapaz, que ele era um traficante, uma pessoa perigosa, e ele, conversando com ele, falou para mim assim, olha, o próprio diabo falou assim, olha, eu ia te matar, você sabia? Eu falei, por que você ia me matar? Ele falou assim, olha, eu ia te matar. Ele até na ocasião falou as armas que ele tinha comprado para me matar. Ele falou, eu ia te matar porque você me entregou. Eu falei, eu te entreguei? Aí o fulano de tal falou. E aí eu fiquei com raiva, fiquei com ódio dessa pessoa, fiquei com muita raiva, com muito ódio. E foi onde, ao mesmo tempo, eu vi uma oportunidade, que eu queria respeito, eu queria conceito no crime, no mundo ali do crime. Falei, eu vou matar ele. Eu vou matar ele. E foi quando a gente armou em Marapu que cometemos esse homicídio. Foi verdadeiramente a sangue frio, porque foi a pedrada. E ali foram em torno de umas 10 a 15 pedradas que a gente lançou sobre a cabeça dele. Aqueles pedaços de meio-fio. Então, morreu. Aí a gente saiu correndo, né? No mesmo dia, só que à noite, a polícia veio atrás de mim. Ainda tentei fugir, saí de uma cidade, fui para outra, mas a polícia foi atrás de mim. Aí, tarde da noite, a polícia me pegou, me levou para a delegacia, passei a noite inteira lá. Foi onde o delegado falou, você vai continuar preso. Então, quando eu cheguei ali, eu fiquei desesperado. Desesperado não só porque eu estava trancado, privado de ver minha mãe, privado de ver minha família, embora eu não ligava quando estava na rua, mas naquele momento fiquei desesperado. Quando deu 7 dias, veio a primeira visita. Eu lembro que a minha mãe foi me ver e junto com ela trouxe, eu falo para as pessoas que foi o maior presente da minha vida e é até hoje. Não só para mim, mas para todos que recebem. Ela me trouxe uma Bíblia. E dentro da Bíblia uma folha. E dentro dessa folha tinha 7 versículos falando sobre o perdão. E no mesmo dia eu li todos. E quando eu comecei a ler um por um, eu cheguei à seguinte conclusão no final. De que Deus ele não olhava para mim com olhar de julgamento. Que para Ele não importava o que eu havia feito ou deixado de fazer. Mas se naquele momento eu decidisse me entregar de fato, de verdade, que Ele ia mudar a minha vida.
E então eu lembro que quando eu terminei de ler, eu fiz uma oração. Eu falei assim: olha, Deus, eu não sei nem falar direito, né? Na ocasião, acho que eu usei até um pouco de gíria, como era costume. Mas eu falei assim: olha, o que eu fiz foi terrível. Não só o homicídio, mas tudo que eu fiz. A forma que eu tratei meu pai, independentemente se ele dava exemplo ou não, a forma que eu tratei minha mãe, enfim, tudo que eu fiz até aqui, eu mereço a morte, eu mereço o inferno. Mas aqui está escrito que o Senhor perdoa. Mas para mim ter esse perdão e essa nova vida, tem um preço a se pagar, que é se entregar. Então eu decido me entregar. E eu estava sozinho. Naquele dia, por algumas horas, eu tive a minha mãe. Mas daqui a pouco ela saiu, as grades se fecharam e eu fiquei sozinho. Então ali eu não estava na igreja, não tinha pastor, não tinha obreiro, não tinha ninguém, fisicamente falando. Mas aquela Bíblia que eu segurava nas mãos, aquilo era o tudo, porque era o suficiente, porque era a palavra do próprio Deus. Quer dizer, ali eu tinha o próprio Deus, ou seja, quando eu abrisse aquela Bíblia, Deus ele ia falar comigo. Todos os dias vinha ali o desespero, pensamentos ruins, acusação. Eu logo corria, abria a Bíblia e começava a ler. Ali eu me acalmava, me tranquilizava. E eu me lembro que aconteceu uma situação inusitada, que na ocasião, hoje eu vejo que foi o próprio Deus, porque lá na cela o pessoal estava aprontando muito. Então os agentes que ali estavam, eles falavam assim: ó, só porque vocês estão aprontando, vocês não vão ter o banho de sol hoje não, vocês vão ficar trancados dentro da cela. E para piorar, eu vou colocar uma televisão aqui e eu vou colocar uma reunião da igreja para vocês assistirem. E aquela reunião foi a reunião do Bispo Macedo lá no Rio de Janeiro. Eu me lembro que foi uma TV de tubo, aquelas antigas, ele colocou bem na cela, quer dizer, a intenção dos guardas, em especial o responsável daquele turno, era, né, vou punir eles, não deixando sair do banho de sol e colocando aqui uma reunião da igreja. Mas foi a melhor coisa que ele fez, porque quando eu assisti aquela reunião, durou em torno de 1h30, e ali o bispo falou sobre duas coisas, que era o que, desde quando eu tinha recebido a Bíblia, a palavra de Deus, é o que eu estava lendo. O bispo primeiro falou sobre o perdão, e o bispo falou sobre a entrega. E foi ali que eu entendi realmente o que era a entrega. Foi quando então eu lembro que eu olhei para o alto e ali eu comecei a falar com Deus. E eu comecei a falar com Deus, eu comecei a chorar, igual criança. E eu lembro que eu até falei para Deus: não me tira daqui não, me deixa aqui o tempo que tiver que me deixar, tanto para mim pagar pelo que eu fiz, como para mim poder aprender a dar valor ao Senhor. Eu pedi isso para Deus. E depois que veio essa tristeza, que eu senti nojo de mim mesmo, eu me lembro que eu levantei a minha cabeça e veio uma alegria, mas uma alegria imensa, uma alegria extraordinária. E aí eu parei de chorar. Eu parei de chorar e eu comecei a rir. E uma felicidade muito grande. Eu me lembro que os outros jovens que estavam na sala falaram: você está ficando louco? Como é que você pode rir num lugar desse? Como é que você pode rir numa situação dessa? E eu lembro que eu virei para eles e falei assim: olha, porque a partir de hoje a minha vida mudou. Nesse dia, tudo mudou. Principalmente dentro de mim, porque nesse dia eu conheci a Deus. Nesse dia eu recebi o Espírito Santo. Mesmo sem estar numa igreja, participando de uma reunião, nem batizado nas águas eu tinha me batizado. O Espírito Santo ele veio sobre mim. Por quê? Porque a minha entrega foi verdadeira. A minha entrega foi verdadeira. Eu entendi, embora pouco, mas eu entendi que se eu fosse realmente sincero, não só na minha oração, nas minhas palavras, mas na minha entrega, se eu realmente decidisse abrir mão de tudo, sem me preocupar com o que Deus ia fazer ou quando ia fazer, então tudo ia mudar. E foi o que eu fiz, eu me entreguei, de corpo, alma e espírito. E não foi emoção, porque dali em diante eu vi os frutos. Eu vi os frutos. Dali em diante eu não falava mais palavrão,
eu não tinha mais pensamentos vingativos, maldosos, eu não tinha mais angústia, tristeza. É até engraçado, porque o pior lugar para mim se tornou o melhor lugar. Depois de 40 e poucos dias, eu tive a primeira audiência, então eu saí de lá, fui diante do juiz, e ali eu expliquei tudo que eu fiz, eu confessei, eu tive a oportunidade também de pedir desculpa para a família do rapaz que morreu. Eu lembro que eu saí pela porta da frente ali do fórum, eu saí, aí eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu preciso ir na igreja, eu preciso agradecer a Deus, e eu preciso honrar aquilo que eu falei lá dentro, eu preciso ir até o fim. Então Deus foi abençoando. Então ali Deus ele abriu as portas, eu comecei a trabalhar. Ao longo do tempo eu conheci a minha esposa, que também é uma mulher de Deus, quer dizer, Deus me abençoou como auxiliadora. Hoje eu tenho uma família abençoada, e diante de tudo isso que Deus fez, eu queria agradecer, a todos vocês que, direto ou indiretamente, você tem nos ajudado nesse trabalho, né? Você que, através das suas ofertas, você tem dado condições para que igrejas sejam abertas dentro do presídio, você tem dado condições para que o material evangelístico chegue até lá. Por exemplo, você vê, a minha vida começou a mudar quando eu recebi uma Bíblia, quer dizer, a palavra de Deus. Sejam todos vocês abençoados, porque hoje, por ser cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, hoje eu posso abençoar, quer dizer, Deus me fez a própria bênção para poder abençoar. Então, a todos os patrocinadores dessa obra no presídio, a todos os voluntários, a todos que ajudam de forma direta ou indireta, sejam vocês abençoados. Olha só, pessoal, veja como é o agir de Deus, né? Devido às artes que eles estavam fazendo dentro do presídio, né? Os agentes penitenciários colocaram uma reunião para castigar eles, né? Olha como é o agir de Deus, né? No pensamento de castigá-los, né? Colocou uma televisão com uma reunião do Bispo Macedo, né? Para aquele agente, ali seria uma punição, né? Mas não sabia ele que ele estava sendo usado por Deus para colocar a reunião do bispo para converter aquela alma. Porque, pessoal, é como uma historinha que conta, né? Que quando Deus manda, até o capeta obedece. E é verdade, né? Não estou dizendo que o agente penitenciário é o capeta, mas não deixa dele ter sido usado pelo mal para querer castigá-los, né? Com uma reunião do bispo Macedo, né? Como se fosse um castigo. Pelo contrário, o Espírito Santo usou aquele suposto castigo para resgatar aquela alma, né? E veja como é algo importante. Veja como acontece quando acontece a transformação, pessoal. Enquanto muitos estão desejando o dia de sair lá de dentro, quando ele recebeu o perdão, quando ele se arrependeu, recebeu o perdão, ele já não queria mais sair lá de dentro. Ele queria continuar lá dentro buscando a Deus. É isso que tem que acontecer. A gente tem outros testemunhos que a pessoa, depois que se converteu, o presidiário, depois que se converteu, ficou mais alguns anos dentro do presídio e lá ficou fazendo a obra de Deus. Lá ele ficou levando a palavra para os demais. Então, é aquilo que a gente sempre fala, pessoal. Não é libertação física. A libertação física ela não surte efeito nenhum. Os exemplos têm mostrado, a maioria que sai aqui fora, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria volta para o presídio novamente, né? Mas quando sai com a libertação espiritual, quando sai com verdadeiro arrependimento, quando sai com a presença de Deus dentro de si, não volta mais lá para dentro, né? E volta atrás, ele volta, mas volta para fazer a obra de Deus, não como presidiário, mas como um ex-presidiário que recebeu o Espírito Santo. Olha como o agir de Deus é lindo. Olha como o agir de Deus é forte. Mas tudo parte, pessoal,
Tudo parte do verdadeiro arrependimento. Aqueles que saem, aqueles ex-internos que tem fora, que tem aqui fora, que saíram lá de dentro com o pensamento, eu vou mudar de vida, eu vou me voltar para Deus, não fez o que esse homem fez. A primeira coisa que ele fez foi ir para a igreja, agradecer a Deus. A maioria, quando sai, eles não lembram de ir na igreja agradecer a Deus. Pelo contrário, eles seguem a vida deles, né? E a vida deles, nesse mundo, só leva a voltar lá para dentro do presídio novamente. Isso se não perderem a vida, né? Porque alguns perdem a vida e aí acabou tudo, pessoal. Então, se você conhecer o trabalho da UNP, se você conhecer o Senhor Jesus lá dentro do presídio e você recebeu de bom agrado, você prometeu para Deus que iria trilhar um caminho com Ele, então cumpra o que você prometeu para Deus. Porque se você não cumprir, vai ser questão de tempo para as más amizades te levarem para o mau caminho novamente. A verdade é essa, tá bom? Eu vou deixar aqui um louvor, em seguida a gente eu retorno com mais um testemunho. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falha. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e confiar em Deus.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Caiçara FM, né? Você que está chegando agora nessa programação, tenha uma boa tarde, que Deus abençoe grandiosamente a cada um dos ouvintes da Rádio Caiçara FM que estão acompanhando o programa Momento do Presidiário. Está aqui nos acompanhando através do Face da Caiçara a Sueli Souza. Ela manda uma boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Caiçara FM. Sueli, que Deus abençoe grandiosamente. Eu te peço, compartilha essa programação para que chegue ao máximo de pessoa possível, para que através dos testemunhos, através dos louvores, através da palavra de Deus, Deus ele venha transformar vidas através dessa programação. É isso que eu peço, por gentileza, tá bom? Dando continuidade ao programa, vamos meditar um pouco na palavra de Deus, vamos refletir na palavra de Deus. Prepara aí a sua Bíblia, enquanto eu coloco aqui a chamada para meditarmos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momento de reflexão. A tua palavra escondi. Abra aí a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo 73, versículo 1. Encontrou? Livro de Salmos 73, a partir do versículo 1. Que está escrito assim, ó. Deus usando o salmista, né? Está escrito assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Veja, pessoal, que não é com todos, né? É para os limpos de coração. Embora Asaf, né, que foi o profeta que escreveu esse salmo, embora Asaf, o autor deste salmo, servisse ao Altíssimo como levita, por longos anos, acabou por permitir que a inveja assolasse o seu interior. Ele deixou de ver a bondade de Deus ao reparar o contraste entre a prosperidade do ímpio e as próprias aflições. Poucos são os que têm coragem para admitir o que verdadeiramente se passa no mais profundo da sua alma, como fez o salmista. A maioria das pessoas prefere manter a aparência diante dos homens, a assumir que sua alma está doente e prestes a sucumbir. A sinceridade de Asaf o fez retornar à insensatez espiritual. Por isso, ele pôde iniciar o salmo com uma forte declaração de fé. O coração limpo é agradável a Deus. Se refere à pureza das intenções, aos comprometimento total com a sua justiça. Voltando aqui à Bíblia no versículo 2. Versículo 2 está escrito assim: quanto a mim, né, ele falando, né, Asaf, né, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Como o bispo disse, né, são poucos os que são sinceros em mostrar, não para homens, mas para Deus, o que está dentro de si. Mas o profeta, ele teve essa humildade, né? Foi essa humildade que o trouxe de volta para os caminhos de Deus. E o bispo fala aqui sobre o versículo 2. A vida cristã é comparada a uma jornada, mas essa viagem só é segura se o caminho estiver pavimentado com a fé genuína. Se em algum momento
o justo permitir que as dúvidas se instalem, o solo fica escorregadio e perigoso. Foi exatamente isso o que aconteceu com o salmista. Ele tirou os olhos do Altíssimo para comparar sua vida cheia de tribulações com a vida feliz, sossegada dos incrédulos. Assim, enquanto as pessoas faziam o mal e progrediam, ele se sentia afligido, em desvantagem. Com isso, por pouco ele não perdeu a salvação e tem dedicado o tempo dedicado ao serviço sagrado prestado ao Altíssimo. Só mais um versículo aqui, o versículo 3, fala assim, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Asaf falando que tinha inveja dos nécios. E o bispo fala aqui, é um sentimento, a inveja é um sentimento maligno, que consiste na cobiça em ter o que o outro tem. Além disso, é um sentimento de pesar e desgosto diante da felicidade alheia. Essa era a natureza do pecado que dominou Asaf. Rapidamente ele se sentiu injustiçado e de servo passou a ser um questionador por suas próprias conclusões. Um questionador do caráter do Todo-Poderoso. Tem como duvidar do caráter de Deus, pessoal? Não tem, mas o profeta aqui duvidou, questionou do caráter do Todo-Poderoso. No momento, o justo não vive por suas próprias conclusões, e muito menos por meras impressões humanas, e sim pela palavra de Deus. O justo, O justo não vive por suas próprias conclusões, e muito menos por meras impressões humanas, e sim pela palavra de Deus. Caso contrário, ele correrá o grave risco de ter pensamentos equivocados, como teve o salmista, que se comparou aos ímpios, ou seja, aos incrédulos, e ainda se inspirou neles. Dessa forma, aqueles que desejam permanecer firme no propósito de manter a salvação precisa vencer os conflitos diários entre o desejo da carne e a vontade do Espírito Santo. Amém? Então essa é a palavra de Deus para nós, para o nosso entendimento nessa tarde. E é tão sério, pessoal, essa questão da inveja é tão sério que o próprio salmista teve inveja das pessoas que ele, como servo de Deus, teve inveja das pessoas que não serviam a Deus, E isso ocorre dentro da igreja. Muitas são as pessoas que ficam invejando a riqueza dos incrédulos. Graças a Deus, eu nunca, às vezes que eu vejo a riqueza dos incrédulos, eu paro e reflito, e eu vejo o que muitos deles fazem para chegar onde eles estão. Obreiro, você está julgando. Estou julgando não, estou falando de coisas que eu vejo no meu dia a dia. Dia a dia, pessoas se dando bem em tudo, pessoas usurpando coisas que não é deles, para se dar bem pelo simples fato de ter aquilo. Esses dias um colega de trabalho falou assim, trabalha numa repartição pública, ele falou assim, eu comprei uma mangueira de irrigar jardim, comprei 30 metros de mangueira, e quando chegou eu tirei logo 10 para mim. Quer dizer, ali ele achou uma vantagem tremenda, e eu analisei, não tem vantagem nenhuma aí.
Né? E o que eu quero dizer com isso, pessoal, é que muitas das vezes o incrédulo ele não tem temor de pegar no que é dos outros. Já o servo de Deus, ele não pega, porque ele sabe que o Deus dele está olhando. Mas se deixar levar pela ganância, pelo egoísmo, como Asaf deixou, acaba que fazendo as mesmas coisas. Porque nós também temos relatos aqui na cidade de um caso que aconteceu, que os membros da igreja compravam carros novos e sempre os carros apareciam arranhados. E aí colocaram uma câmera e aí pegaram o próprio irmão da igreja riscando os carros das pessoas. Quer dizer, o irmão deixou a inveja de tomar de conta, porque ele não podia comprar um carro novo, então ele se vingava nos bens que os outros adquiriam. Então, pessoal, a inveja é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque assim como o diabo fez, o profeta aí, o salmista, né, melhor dizendo, se invejar a riqueza dos ímpios, né, nós não somos diferentes. Né? Se ele, como o salmista, o diabo conseguiu atingir ele, imagine a gente. Então, de tudo temos que vigiar, mas também temos que vigiar com esse lado da inveja. Né? Obreiro, como é que eu sei que eu tenho inveja? Quando você vê alguém, ou quando eu vejo alguém adquirindo algo, e que ali eu fico triste. Não é para me ficar triste, é para me ficar alegre que o meu irmão Cristo está conquistando. Não é para ser assim? Mas a partir do momento que eu me entristecer com a vitória do meu irmão, aí já não é de Deus, aí já tem a garra de Satanás, a garra dos demônios pelo meio, tá bom? Então, não, você que é cristão, não se deixe levar pela a prosperidade dos ímpios, porque eles fazem de tudo, pessoal, de tudo. Na política a gente vê muito bem isso acontecer. Eles vendem até algo para o diabo, se preciso for, para conquistar o poder. Mas nós que somos de Deus, eu não invejo riqueza de ninguém. Prosperidade não, que prosperidade é de Deus. Eles conquistam riquezas, bens. Eu fico até triste e eu fico pensando assim, meu Deus, para que tanta ganância? Será que essas pessoas acham que vão viver aqui na terra para sempre? Se a única coisa que eles deveriam guardar com unhas e dentes era a salvação eterna, era se arrepender, se entregar para Jesus e guardar essa salvação com unhas e dentes. Porque, pessoal, você que está me ouvindo nesse momento, você que é cristão ou que não é cristão, a única coisa que levaremos desse mundo, a única coisa que eu vou levar desse mundo é a minha salvação, pessoal. O resto vai ficar tudo aí. Temos que conquistar? Temos. É dom de Deus. E é até bom que a gente pode ajudar mais a obra de Deus, pode levar o evangelho a mais longe. É bom, mas não pode colocar o coração nisso não, porque você não vai levar isso não. Você não vai levar carro novo, você não vai levar casa nova, você não vai levar nada. Nem a sua esposa você vai levar. Porque ela tem a vida dela, tem a salvação dela, minha esposa. A única coisa que eu vou levar desse mundo não é minha filha, não é minha esposa. A única coisa que eu vou levar é a minha salvação. Como é que eu vou colocar minha salvação em risco por bens ou por o que quer que seja, sabendo que eu não vou poder levar nada? Não é muita falta de inteligência, pessoal? Se as pessoas usassem um pouquinho da inteligência que tem, saberia que não vale a pena, pessoal. Não vale a pena. Você tem que conquistar, eu tenho que conquistar, temos. Mas aqui, o suor do seu rosto, como a palavra de Deus fala, não é tomando dos outros, não é invejando os outros, não é roubando dos outros, não. Tá bom? Então essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde. Se você quiser refletir novamente, é Salmo 73, a partir do versículo 1 até o 3. Você pode até continuar se quiser. Tá bom? Eu vou deixar aqui mais um louvor para darmos continuidade a essa programação. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui.
águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora era tudo que já morreu. Podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Boa tarde ao meu irmão Claudemir Damasceno, que está aqui nos acompanhando através do Face Cláudio Damasceno. Ele diz: boa tarde, sábias palavras. É o Espírito Santo, meu irmão. Essa palavra não vem de mim, vem do Espírito de Deus. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me as águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Senhor. Meu nome é Robert Matelli, tenho 43 anos de idade e aos 14 anos de idade eu conheci o mundo das drogas. Com os 17 para 18 já comecei a usar cocaína e assim, até mesmo na universidade, quando estava estudando ali, diversos tipos de drogas me apresentaram. Então eu fui me afundando cada vez mais, né? Conheci também, tive um pouco de contato com o crack também. Por volta dos 20, 21 anos de idade eu comecei a traficar drogas na rua onde eu morava. Eu comecei a vender drogas na rua onde eu morava. Comecei a ser piloto de fuga, levava e tirava as pessoas na cena do crime, né? Até eu me envolver e estar arquitetando planos de assalto, né? Participando de grandes assaltos. A passagem toda que nós temos em infância, chegamos até a fazer, articular assaltos. Ele nunca foi concretizado porque ele foi preso antes. Mais ou menos com 24 anos eu fui preso. Foi a minha primeira e única condenação, né? Fui condenado a 5 anos e 7 meses num assalto. Passei por diversas cadeias e fui transferido para a penitenciária do estado, lá no complexo do Carandiru. Aqui é a penitenciária do estado, hoje feminina, mas na minha época era a penitenciária do estado masculina, onde eu fiquei preso por quase 3 anos, somente aqui nesse lugar, né? Para minha família foi um baque. Meu pai me conta que ele juntou com a minha mãe, eles entraram no quarto, começaram a chorar os dois. E eu me lembro até hoje, ele me contando isso dentro da cadeia. Ele me disse que, dentro da cela ele me contando isso, ele me disse que chegou para minha mãe e perguntou: aonde foi que eu errei? Eu me senti arrasado e eu tenho a certeza que eles sofriam até mais do que a gente, porque eles ficam tentando imaginar o que está se passando lá dentro. É onde o filho chora e a mãe não vê.
E a vida foi se afundando cada vez mais. E eu achava que isso era tudo para mim, porque para quem está no mundo do crime, ter o conhecimento, ser considerado é tudo, né? Então lá na penitenciária do Estado eu fui evangelizado diversas vezes pelo trabalho que a Igreja Universal faz dentro dos presídios. Um conhecido meu lá, que é parceiro meu, passou comigo em outras cadeias também, ele me convidou para ir na reunião. Ele disse o seguinte, ele falou: olha, irmão, vamos na reunião da Universal lá, minha esposa está indo lá fora, porque minha filha está doente, vamos ir lá. Ela pediu para que eu fosse lá dentro também, para buscar pela nossa filha. E nós marcamos. Eu cheguei lá na reunião da Igreja Universal, o rapaz, esse meu amigo, não foi. Né? E o que me chamou a atenção naquele dia foi que o pastor, ele me mostrou ali a verdade. Eu comecei a lutar para me largar os vícios, eu comecei a lutar para eu largar essa vida do mundo do crime. Querendo ou não, quem está nesse mundo gosta. Eu tinha droga, eu tinha dinheiro, então aquilo me alimentava o meu ego. Quando eu colocava minha cabeça no travesseiro na cela, muitas das vezes eu até chorava. E esse choro era porque existia um vazio dentro da minha alma. E eu comecei a entender que eu precisava buscar mais a Deus. Então, a partir daquele dia, eu buscava a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, e ali eu tive um encontro com Deus. Ali naquele dia, eu nasci de Deus. Eu estava preso, hein, pelas grades ali físicas, mas a pessoa, quando ela está presa e ela não tem Deus, ela se sente presa fisicamente, espiritualmente, os pensamentos dela tudo fica preso, tudo fica amarrado ali. Mas quando eu tive encontro com Deus, quando eu nasci de Deus dentro da penitenciária do Estado, eu me senti livre. Nesse lugar eu encontrei a paz. Nesse lugar onde ninguém imagina que você pode ter paz, foi ali que eu tive um encontro com Deus. Foi ali que eu conheci a Deus, né? E a paz, que é a presença de Deus, ela reinou dentro de mim. E já se passaram 16 anos e hoje eu estou nessa mesma fé. A gente chega dentro do presídio hoje, vai lá dar um abraço para aquela pessoa que muitas das vezes não está recebendo uma visita. Eu passei por isso. Eu fui abraçado ali pelo pastor, pelos obreiros que vinham fazer o trabalho. E você não tem ideia de quanto isso é precioso. Eu consegui ser ressocializado, eu fui reinserido na sociedade novamente. E hoje eu trabalho numa multinacional já há mais de 10 anos, né? Tenho um cargo bom nessa empresa, consegui conquistar apartamentos, carros, motos, né? Ter uma família abençoada, graças a Deus. O que me garante que eu não vou voltar para esse mundo foi eu ter nascido de Deus. E esse é o trabalho que a Igreja Universal tem feito dentro dos presídios, levado as pessoas a nascerem de Deus, a terem um encontro com Deus, né? Não somente ter uma religião, que é o que eu costumo falar para as pessoas quando eu vou dentro do presídio. Não é ser mais um religioso, mas é ser um homem de Deus, é nascer de Deus. Isso vai garantir que você saia e não volte mais para dentro do presídio, que é o que aconteceu comigo. Pra eu não pecar.
está também nos acompanhando através do Face Cláudio Damasceno, ali na linha base, na Filipa de Cima, perdão, o Gretchen, né, e sua família, pedindo para mandar alô para ele. Guerreiro, que Deus te abençoe, boa tarde, que Deus te abençoe a você e a sua família. E desejo também boa tarde à dona Ana, ali no Recanto dos Preá, né, ao Samuel Ribeiro, a Luana, a todos ali daquela localidade, também ali da Filipa de Baixo, também temos amigos ali, né, o Aguinaldo, ao Vaguinho, ao povo querido ali dessa região, também linha base de baixo, ao Dedé Cândido e a todos que residem ali naquela localidade, e também linha base de cima, né, povo querido da linha base de cima, logo mais às 4 horas da tarde, o obreiro Osani Xavier estará usado pelo Espírito Santo ministrando, quase que não sabe, ministrando a palavra de Deus ali no núcleo de oração da Igreja Universal do Reino de Deus, ali na linha base de cima. Que Deus abençoe a todos. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Também está nos acompanhando aqui através do Face Cláudio Damasceno, acompanhando a programação do Momento do Presidiário, o Ocenildo Raulino, ali perto da Igreja Assembleia de Deus, né? Que tem uma oficina ali, oficina mecânica ali perto da Assembleia de Deus, na rua, se eu não me engano, Teixeira Rego, né? Deus abençoe grandiosamente a sua vida, guerreiro, e a vida de toda a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer um convite a todos os ouvintes, né, para uma reunião abençoada logo mais às 18 horas. Né? Tivemos a reunião principal, que é as primícias, né, domingo 7 horas da manhã. Estivemos ali reunidos na presença do Espírito Santo, onde Deus falou fortíssimo, onde Deus fez descer o Espírito dele ali naquela manhã. Também, né, acontecerá às 18 horas a reunião da família. Convido a você que está me ouvindo, a participar, né, desse culto maravilhoso às 18 horas na rua, na Igreja Universal do Reino de Deus, ali na rua Cipriano Maia, no número 357. Também quero fazer um convite a você, ouvinte, para assistir o programa Momento do Presidiário Oficial, que é de segunda a sexta-feira pela Rede Aleluia. O programa Momento do Presidiário Oficial, ele começa às 9 horas e vai até às 10 horas da noite, né? Onde você que é família, que tem um familiar no presídio, você pode conversar com o pastor responsável pelo trabalho, o pastor Mauro, né? O nosso amigo pastor Otávio foi transferido para outra missão em outro estado, mas ficou, né, o servo do Senhor, o pastor Mauro, e provavelmente é ele que faz o programa, e você pode falar com ele, diretamente com ele, através desse WhatsApp, que é 85981969762. Lembrando que esse WhatsApp ele responde apenas no decorrer do programa, de 9 às 10 horas da noite. Programa esse pela Rede Aleluia. Repetindo novamente, o prefixo 85981969762. Você que tem um familiar, um ente querido, né, preso, detido no presídio, você pode falar com esse homem de Deus e ele vai dar as informações, as direções, melhor dizendo. Informações não, nem podemos levar informações e nem trazer informações lá de dentro, de maneira nenhuma. Né? Ele vai levar uma direção de Deus para o seu familiar, porque lá tem muitos, né? Então, se você conversar com o pastor, falar direitinho quem é o seu familiar, ele terá o maior prazer, né, de procurar conhecer o seu ente querido para levar a palavra de Deus para ele, tá bom? Então, assista o programa de segunda a sexta-feira, de 9 às 10 horas da noite. Programa
Momento do Presidiário Oficial. E aos domingos, né, programa Momento do Presidiário aqui da cidade de Morada Nova. Né? Convido a todos os ouvintes para todos os domingos, a partir das 2h30 da tarde até as 3h30 da tarde, estar aqui juntinho com a gente aqui nessa programação, tá bom? Eu vou deixar mais um louvor, em seguida nós voltamos. Vou deixar esse testemunho do Adeilson, que é curtinho, dá tempo para colocar um louvor no final. Fique com esse testemunho. Meu nome é Adelson, tenho 40 anos e comecei uma vida de destruição aos 15 anos. Aos 15 anos comecei a beber, comecei a usar drogas, entrei numa vida do crime, aonde a minha vida foi só declinando. Então eu não tinha mais paz, eu não tinha amigos, eu só conhecia as drogas. Então foi me aprofundando nessa vida e conhecendo ainda mais pessoas aonde me levava para esse mundo, para essa situação. Então quando eu pensava que não tinha mais o fundo do poço, que já não conhecia mais nada que poderia me afundar ainda mais, eu fui preso. Conseguiram me pegar numa bocada e aí eu fui preso. E lá dentro do presídio, que eu pensava que eu já tinha vivido e sofrido de tudo, aonde que eu pensava que eu não tinha mais sofrimento, aí eu caí ali dentro. Ali dentro eu fui cair na realidade e vi que ali eu estava sozinho. Ali eu não tinha mais família porque minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, minha família me abandonou. Então eu não tinha mais ninguém. Eu pensava até em tirar minha vida porque eu já não via mais saída. Eu já não via mais sentido para essa situação mudar. Foi quando eu conheci o trabalho da Igreja Universal lá dentro, onde eu conheci o trabalho dos obreiros que iam fazer o trabalho de evangelização dentro do presídio, do grupo do presídio. Ali eu comecei a ouvir aquelas palavras começaram a entrar dentro de mim, onde um homem que era totalmente perturbado, eu comecei a ver que tinha uma saída para mim, que tinha uma solução para a minha vida. E eu comecei a participar naquelas reuniões, onde o pastor pregava, onde o obreiro ia me ajudando ali. Então naquele momento, naquelas reuniões, eu entendi que eu poderia mudar de vida. E aí que eu tomei uma decisão de entregar a minha vida para Deus. E ali, eu entregando a minha vida para Deus, eu vi que eu ia ter uma chance de mudar aquela situação. Foi que ali eu tomei essa decisão. E praticando nas reuniões, hoje a minha vida ela é completamente transformada. E agora, momento de oração. Momento de oração. Senhor, meu amado Deus e glorioso Pai, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu entrego, meu Deus, a cada vida, a cada pessoa aqui presente nessa programação, assistindo essa programação. Meu Deus, que as ondas amigas dessa emissora, aonde elas estiver chegando, meu Pai, que chegue a presença do meu Senhor a cada vida, a cada pessoa. Meu Deus, que aquele que se encontra triste, depressivo, aquele que se encontra enfermo, meu Pai, seja ele visitado pelos teus anjos, seja ela visitada pelos teus anjos. É isso que eu te peço, ó magnífico Deus de Israel, o Deus do impossível, meu Pai, o Deus que curou lepra, o Deus que ressuscitou mortos. Ó meu Pai, nada é impossível para o meu Senhor. E em cima dessa palavra, meu Pai, eu peço ao meu Senhor, consagra esse copo com água, ao qual todos os domingos nós preparamos, meu Deus, manifestando a nossa fé, crendo que o Senhor vai consagrar, e eu tenho a certeza que o Senhor já consagrou cada copo com água aí que foi colocado perto do rádio receptor, que essa pessoa segura em suas mãos. Eu tenho a certeza que o Senhor já consagrou, meu Pai,
já colocou nessa água a tua unção, o teu poder, as tuas virtudes, glorioso Deus de Israel. E que o poder do meu Senhor, através dessa água, passe no mais íntimo do interior dessa pessoa, curando, meu Deus, curando o câncer, curando, meu Deus, todo tipo de enfermidade. É isso que eu te peço, meu Pai. E é nisso que eu creio, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Beba da sua água com fé, crendo no milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde a todos, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa, Momento do Presidiário, né? Já passamos um pouco aqui do horário. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo domingo, se assim Deus permitir, estaremos de volta com mais um programa Momento do Presidiário. Tchau, tchau. Que Deus abençoe.